Olá a todos. Estamos agora no estudo número 24 da série Ouvindo a Voz de Deus. O estudo será Princípios de Vida Cristã. Você está no canal Clamando no Deserto. Espero que esse estudo venha ser útil para nós, para nosso desenvolvimento. E nós temos também WhatsApp, Telegram, Spotify e blog clamandonodeserto.com.br. Esteja convidado a qualquer uma dessas opções em conversar conosco para que possamos aprender junto da palavra. Te convido a fazer uma oração para que nós possamos dar início. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, podendo honrar e bendizer o Teu nome através do estudo da Tua palavra. Esteja conosco, nos auxiliando e nos fortalecendo, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Estudo número 24, relembrando o 23, porque devo ser batizado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Princípios de vida cristã. Ler a Bíblia e orar todos os dias. Um hábito devocional. Realizar o culto familiar matutino e vespertino, de manhã e à tarde, ou à noite. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias ou adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Muito disso muito da forma como nós observamos o nosso compromisso para com Deus, tem a ver com a forma como nós enxergamos a graça. O que é a graça? A graça seria a liberdade de optar em obedecer ou não obedecer. Então, por exemplo, honrar pai e mãe não vai me salvar. Então eu posso desonrar o pai e a mãe? Será que seria opcional? Então, o cristão, quando ele se converte a Jesus, quando ele aceita Jesus, crê em Jesus. Então, ele aceita Jesus como Salvador. Será que crer em Jesus é só aceitar Jesus como Salvador? Ou é aceitá-lo como Senhor? Aceitar que aquele que se coloca aos pés de Jesus, aos pés de Deus e diz, olha, eu aceito o sacrifício de Jesus para me salvar. Isso também não envolve, como consequência da salvação, o dever da obediência. Ou seja, porque, perceba, nós só temos duas opções. Ou a obediência é opcional, no sentido de que o cristão, independente de obedecer ou não, ele está salvo. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. E, independente do que você faça, você não tem nenhum dever de compromisso com Deus, de se colocar aos pés de Deus para que Ele transforme a sua vida e a minha vida, para que nós possamos obedecê-lo como um dever. Ou é indiferente. Você aceita Jesus como Salvador e ponto final. Quando você quiser honrar pai e mãe, você honra. Mas se você não quiser, não tem problema. Está salvo de qualquer jeito, é indiferente. O marido vai trair a esposa vai trair o marido, sem problema. Então, qual é a visão que o cristão deve ter? Qual é a visão bíblica a respeito disso? A forma como você encara isso vai influenciar efetivamente na forma como você se comporta. Se você entende que o salvo em Jesus tem o dever de obediência, você vai ter um tipo de comportamento. Se você entende que a obediência a Deus é uma liberalidade, o cristão faz se quiser, mas não precisa. Então eu posso falar para Deus, olha Senhor, eu te amo, mas não ao ponto de honrar meu pai e minha mãe. Eu te amo, mas não ao ponto de ser leal à minha esposa. Isso é opcional. Ele está salvo mesmo. Então, só existem essas duas opções. Ou é um dever, ou é uma liberalidade. Então, a forma como você encara isso vai influenciar fortemente na sua e na minha consagração, a forma como nós enxergamos isso. Evitar as diversões mundanas. Por exemplo, evitar estar em um local em que você vai precisar beber bebidas alcoólicas para se divertir. Evitar um local em que você tenha que ouvir a cada 30 segundos palavrões e ofensas e coisas relacionadas à perversidade sexual para você se divertir. Respeitar as autoridades, respeitar as pessoas em geral. Participar das atividades rituais da igreja, Santa Ceia, Lava-Pés.
Será que é um mero rito? Será que a Santa Ceia é um mero... Tem gente que, inclusive, vai contra, fala que a Santa Ceia não é mais para o cristão depois da, da ressurreição de Jesus e que o batismo também não. O batismo é só o batismo no Espírito Santo, não precisa mais do batismo nas águas. Então, a forma como você encara isso vai, evidentemente, influenciar na forma como você e eu nos comportamos, a forma como nós enxergamos isso. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. Então, como você se comporta? É como a mente de Cristo que Paulo fala, né? Nós temos a mente de Cristo. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Vós que estáis mortos, encerrados para o pecado, como viveremos ainda nele? Com isso, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós temos que ser absolutamente perfeitos? Não. Ele está querendo dizer que nós não devemos pecar voluntariamente, ou seja, saber que está errado e não fazer nada para mudar essa situação. Não buscar a Deus para que Ele nos transforme a cada dia e nos livre desses vícios, do furto, da mentira, de tudo e qualquer coisa, da arrogância, do orgulho, da idolatria, da prostituição, da sensualidade, enfim, de tudo aquilo que nos afaste e prejudique o nosso comportamento. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui, na realidade, quando nós olhamos o contexto de João 5,39, nós percebemos que o que Cristo está dizendo é o quê? Olha, vocês examinam as Escrituras porque acreditam que elas têm a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que falam de mim, só que vocês não querem dar crédito. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês estão se contradizendo, porque vocês falam que estudam as Escrituras para terem a vida eterna. Só que elas testificam de mim, e eu estou trazendo a vida eterna para vocês, oferecendo a vida eterna. E vocês estão rejeitando. Então, basicamente, é isso que João fala, que Jesus fala em João, no capítulo 5, verso 39, que é uma continuação do texto que ele está falando, né? No verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Aí vem o texto, examinais, ou seja, vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que elas têm, ou seja, porque pensais, porque vocês pensam que elas têm a vida eterna, ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que vocês examinam porque dizem que têm a vida eterna, que testificam de mim, Jesus falando. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então ele fala, olha, e aí vocês não querem vir a mim para ter essa vida eterna que vocês acreditam que está nas Escrituras e que eu estou oferecendo, porque elas testificam de mim. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, o que vocês fazem não é condizente com o que vocês dizem. As Escrituras, elas levam para um caminho e vocês dizem querer seguir esse caminho, mas não estão aceitando o que elas falam a respeito de mim e não estão me aceitando, Jesus falando. Então, estudar a Bíblia todos os dias. É importante estudar a Bíblia todos os dias? Sim, porque você precisa ouvir a Deus, você precisa dos conselhos de Deus, da instrução de Deus todos os dias. Então é importante que nós estudemos todos os dias. E não é um versinho, vou ler um verso e meditar naquele verso. Só você verificar a quantidade de versos que tem na Bíblia e você vai ver que, e além do fato de que você estudar um verso isolado, a chance de você interpretá-lo de forma diferente do que o contexto quer dizer é muito grande. Então, a Bíblia não foi feita para ser estudada um verso por dia. A Bíblia foi feita para ser estudada por assunto, por conteúdos, por contextos.
Colossenses 4:2, perseverai na oração vigiando com ações de graças. Então você ora e você se autoanalisa, verifica a sua relação com o mundo ao seu redor, sua relação com Deus, com o próximo, e assim nós vamos na perseverança não só da oração, mas da vigilância também. Então, Colossenses 4:2, ter vida de oração. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele fala, não deixe de congregar, não deixe de se reunir, porque a vida cristã ela é muito mais forte quando nós estamos reunidos em busca de um mesmo ideal, em busca de auxiliar uns aos outros, auxiliar os que estão necessitados, nos exortar uns aos outros, nos admoestar, nos aconselhar, sermos testemunhos de vida uns para os outros. Então, isso é a nossa vida. Isso é o que nós precisamos fazer e isso é o que faz com que o cristão tenha cada vez mais força. Você não vê a igreja apostólica em que cada cristão viva de forma individualista, vivendo por si mesmo. Não, eles estão sempre buscando se reunir, se fortalecer uns aos outros, se ajudar uns aos outros. Então, frequentar os cultos da igreja. Por que nós falamos igreja? Porque quando a gente vai se congregar, para a gente se reunir em conjunto, a gente tem que escolher um local. Então, e esse local, qual é a função da igreja? Ela é interna, aqueles que fazem parte da fé congregam uns com os outros, e ela é externa também, ter uma opção para outras pessoas, quando quiserem entrar ali e ouvir e participar daquilo que está sendo transmitido, seja dos testemunhos, seja da doutrina. Então, a igreja é uma opção de evangelismo externo e interno para aqueles que já são membros e para aqueles que não são, uma opção ali de quando quiserem ter ali acessível um grupo de pessoas que fale da palavra de Deus. Marcos 5, 18 e 19. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Marcos 5, 18 a 20. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Então veja, ele livrou o endemoniado e aí ele pede para ele, olha, agora dê o seu testemunho, ajude outras pessoas também a participarem dessa fé que você tem a oportunidade de vivenciar. Então, Marcos 5, 18 a 20, pregar o Evangelho. Naquele momento, não nos é dito se ele tinha algum conhecimento doutrinário específico, mas como ele podia pregar o Evangelho? Através do seu testemunho. Olha, minha vida está mudando. Eu estou me tornando uma pessoa melhor, estou me tornando uma pessoa mais paciente, estou me tornando uma pessoa mais compreensiva, estou me tornando uma pessoa mais firme quando é necessário advertir, estou me tornando uma pessoa que, apesar dos erros, reconhece os erros, está reconhecendo melhor os erros, está buscando a Deus para que Ele possa transformar isso. Então isso são formas de pregar o Evangelho, você ser o testemunho de vida, e com o decorrer do tempo você vai aprendendo a mensagem e vai transmitindo também. Como devemos viver as horas do sábado? Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra,
e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, tendo isso em mente, você imagina o seguinte: Jesus disse que aquele que transgredir o menor dos mandamentos e ensinar aos homens será réu de juízo. Aí a Bíblia fala, né? Existe um trecho que as pessoas usam. E eles se voltaram contra Jesus porque não só violava o sábado, como também se dizia igual a Deus. Essa violação, você acha que Jesus estava violando a lei de Deus ou que Jesus estava violando os acréscimos que eles fizeram em relação ao sábado? Então é uma questão de reflexão. Se ele estava violando aquilo que ele próprio disse que não deveria ser violado, ele estava se contradizendo. Além de estar em pecado, ele estava em mentira. Então Jesus não estava violando aquilo que a Bíblia estabelecia como guarda do sábado. Fosse por fala expressa, isso e isso não pode ser feito, fosse por princípio. Olha, pelos princípios que a Bíblia ensina, então eu posso fazer isso no sábado, não posso fazer isso no sábado. Então Jesus não estava ferindo nem as regras expressas, nem os princípios relacionados ao sábado que estavam na Bíblia. Então o que ele estaria violando? E aí basta você ler o contexto. Ele estava violando aquilo que alguns grupos judaicos consideravam parte da guarda do sábado, mas que não era parte da guarda do sábado. Então, quando a gente tem em mente que a Bíblia ela é um conteúdo completo e que o sábado jamais foi colocado como um dia de enfado, de cansaço, de tristeza, pelo contrário. Então, o Jesus estava indo contra o quê? Jesus estava indo contra a forma errada que eles guardavam o sábado, e não como contra o sábado em si. Se você olhar nas Escrituras, você não vai ver Jesus transgredindo aquilo que, por princípio ou por regra expressa, a Bíblia fala sobre o sábado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, algo que ele tinha por hábito fazer, e, inclusive, quando a Bíblia fala segundo o seu costume, ou seja, ele não se opunha, pelo contrário, ele se interessava em fazer isso costumeiramente, ele levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então você vai ver Jesus fazendo o que no sábado? Curando, ensinando, auxiliando e, quando muito, no momento de fome, no momento de necessidade, entrando em algum local, conforme permissão legal, permissão da lei, contida na Bíblia, se alimentando o suficiente para saciar a necessidade, como no caso dos seus discípulos, né, com as espigas, saciando a sua necessidade de alimento. Ou seja, Jesus não transgredia nada que por princípio ou por ordem expressa estivesse contido na Bíblia em relação ao sábado. E, aliás, se ele fizesse isso, ele estaria em contradição com o que ele mesmo havia falado. Pois, que cumprimento seria feito para justificar a transgressão do sábado? Nenhum. O sábado foi um dia dado no momento da criação, antes do pecado. Ele tem um conteúdo extremamente humanitário, ele tem um conteúdo de adoração, ele tem um conteúdo de cessação de atividades para descanso, para confraternização. Ou seja, ele não tem nada para que seja considerado um mandamento inferior aos outros, ele não tem nada para ser considerado um mandamento prejudicial, que tivesse em vigor apenas. E ainda, se ele estava em vigor até que Jesus morresse, enquanto Jesus não estivesse morto, ele não iria transgredir esse mandamento, assim como nenhum outro. Correto? Então ele estava indo contra a forma errada de se guardar o sábado. Ele guardava o sábado. Lucas 23:56 mostra que as mulheres guardavam o sábado conforme o mandamento, né? E Lucas ainda enfatiza isso, conforme o mandamento, não é? Isso Jesus já tendo morrido, e não há nenhuma citação que, quando colocada em seu contexto, quando o cristão que estuda a Bíblia percebe que o sábado, sétimo dia da semana, ele é totalmente diferente dos outros sábados. O sábado tem uma função
de cessação de atividades para descanso, para confraternização, e não, ou seja, não está limitada à função relacionada ao sacrifício, assim como a maioria dos outros dias de sábado, que estava vinculado ao sacrifício, que passa a surgir junto com a ordem de sacrifício. O sábado não tem essa limitação. Então ele é um dia diferenciado. Aí os outros dias são consagrados ao trabalho. Deus consagrou 6 dias ao trabalho. Então, nesses 6 dias, você tem a oportunidade de fazer tudo o que você precisa fazer para manter a sua vida em dia, secularmente falando, em termos de trabalho, trabalho para manutenção da casa, trabalho para manutenção do salário, etc. E o sábado é consagrado à cessação de atividades, para descanso, para consagração, para visitação, para ficar em família. Então, como devemos viver as horas santas do sábado, adorando a Deus e servindo o nosso próximo? O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Consequentemente, serviço a Deus. Os limites do sábado vão do pôr do sol ao pôr do sol. Nós seguimos do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Neemias 13, 19 e Lucas 23, 50 a 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, deixar a mentira, falar a verdade. Então ele aborda o aspecto negativo, não mentir, e o aspecto positivo, falar a verdade. Não apenas deixar de mentir, mas ter como foco falar a verdade. Né? Então, é necessário que eu fale alguma coisa, então eu vou lá e falo. É lógico que sempre com cuidado, mas não deixar de falar a verdade. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Que liberdade? Que liberdade é essa? É isso que nós temos que entender. Que liberdade é essa? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Vamos lá em Gálatas 5,13? Em Gálatas 5, né? Então vamos lá. Verso 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai. Eu, Paulo, diz que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está obrigado a guardar toda a lei. E aí, que lei ele está falando? Não é? Ah, mas ele sempre falava da mesma lei. Será que ele sempre falava da lei como um todo? Será que ele sempre abordava a lei independente de se ela estava falando do aspecto sacrificial ou não? Então, isso para reflexão nossa. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Ou seja, a lei como causa da salvação. E não é isso que ele não quer que a lei seja vista como causa. Mas nós vamos ver que ele fala claramente da lei como consequência. Abandonar o pecado como consequência da salvação. Da graça tendes caído, mas nós pela fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Então veja que, se nós não entendermos o que Paulo está querendo dizer, ele parece entrar em contradição.
fala que não se deixe circuncidar para não ser obrigado a guardar toda a lei. Depois fala, circuncisão não é nada e circuncisão também não. E aí depois fala, se eu ainda prego a circuncisão, mas o que ele quer dizer que se eu ainda prego a circuncisão, se ele diz que não era para circuncidar? Quanto aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem. Vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não como vos consumais também uns aos outros. E aí eu pergunto, será que quando Paulo fala que a lei se resume em amar ao próximo, ele se esqueceu de algo básico que Jesus falou? Amarás a Deus sobre todas as coisas, e que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas? Será que depois da ressurreição de Jesus, Paulo desconsiderou o amor a Deus sobre todas as coisas como um mandamento necessário? Então nós temos que entender quando o apóstolo está falando de forma exemplificativa e quando ele está falando de forma exaustiva, taxativa. Não tem mais nada para obedecer. Não é? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, eu não vou agir em contrariedade com a lei. Como é que eu sei disso? As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, ele está deixando claro que ele está dando um rol exemplificativo, ele está dando exemplos de coisas a serem seguidas, não limitando a só o que ele está falando, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Evidente que contra essas coisas não há lei, porque a lei é justamente favorável a essas coisas. A lei é justamente para que nós tenhamos domínio próprio, amor uns aos outros, respeito uns aos outros. Honrar pai e mãe. Se você honra pai e mãe, não tem nada contrário a isso, porque você já está honrando. Existe algo favorável a isso, que já determina que você faça isso e que eu faça isso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então nós temos que ter esse cuidado, essa cautela de entender o texto dentro do seu contexto. A liberdade que ele está dizendo, ele não está dizendo assim, agora você está livre, você obedece se quiser. Se você quiser honrar pai e mãe, você honra. Se você não quiser, você não honra, mas você está salvo da mesma forma, é indiferente. Não é isso que ele está falando. Então, nós temos que ter cautela a entender os escritos de Paulo, que eu reconheço que a linguagem dele possivelmente fazia sentido para quem estava lendo, mas para nós é muitas vezes difícil de ser compreendida. Naquela época já era difícil de ser compreendida, e para nós também muitas vezes é difícil de ser compreendido. O próprio Pedro reconhece isso ao dizer, em 2 Pedro 13, 15 em diante, em que ele fala que o nosso amado irmão Paulo fala coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem e deturpam para a sua própria destruição. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandula, mas corrigiu. Então essa história de que corrigir é julgar não é bíblica. O próprio Jesus falou, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o. Então corrigir, repreender, tanto no sentido de alertar o membro, como no sentido de caso não surta resultado, prevenir a igreja, porque aí Jesus fala, você fala com ele, depois se não der certo vai com 2 testemunhas, se não der certo expõe um caso para a igreja, ou seja, para prevenir a igreja daquele irmão.
E aí Jesus fala: se ainda assim ele não quiser mudar, considera-o como gentil e publicano. Então Jesus não está dizendo assim, olha, independente do que a pessoa fizer, Deus vai aceitar ela da mesma forma, independente dela se rebelar ou não. Não é isso que Jesus está ensinando. E aí, infelizmente, existem aquelas pessoas que não consideram as próprias palavras de Jesus como base para a nossa obediência, porque elas falam assim, isso aí Jesus falou porque ele estava sob a lei. E por mais que não exista base bíblica para se considerar que Jesus estivesse limitado a isso, e que ele não, e o que ele ensinasse fosse justamente para todos obedecerem mesmo depois da sua morte e ressurreição. Então, infelizmente, existem pessoas que elas limitam. Basicamente, elas seguem de Atos até, nem Apocalipse, vamos dizer, de Atos até Judas, né? Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a nossa linha de pensamento, ela vai guiar o nosso comportamento diante de Deus e diante do próximo. E ele fala: guarda-te para que não sejas também tentado. Então nós temos que corrigir aos outros e corrigir a nós mesmos. Quando ele fala para que não sejas tentado, ou seja, para que não caia diante da tentação. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então ele fala: nós devemos ajudar a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos que já trabalham conosco, que têm a mesma linha de pensamento, aquelas pessoas que nós sabemos que vão colaborar conosco com esse trabalho. Então, falar a verdade, sim. Servir uns aos outros, sim. Fazer o bem, sim. As mulheres devem se vestir como? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, se essa não deve ser a ênfase do cristão, é claro que você vai pensar assim, um frisado de cabelo não custa caro. Dependendo do aparato de vestuário, pode ser um aparato discreto. Agora, e o adereço de ouro? Como é que você vai justificar? Um cristão cuja ênfase é a modéstia, um cristão cuja ênfase não é o exterior, ou seja, ele sabe que o prioritário no cristão é o conteúdo, é a essência do cristão, e não a forma como ele é capaz de se vestir. E aí como é que você vai explicar que um cristão cheio de aparato de ouro no braço, no corpo, principalmente pensando nessa época que eles viviam, que as pessoas tinham uma grande dificuldade de vida, né, de alfabetização, de sobrevivência, e aí a pessoa ter como ênfase as joias, os brincos, e aí hoje em dia isso tomou muito conta da igreja, né? Muitos usam isso, né? Porque na época do Antigo... Então, assim, o Antigo Testamento não é correto se basear no Antigo Testamento para várias coisas, mas quando é para falar de adereços de ouro, por exemplo, aí as pessoas se baseiam no Antigo Testamento com toda a força. Então, perceba que existe uma contradição. Ou seja, eu vou usar naquilo que me convém as bases do chamado Antigo Testamento. Naquilo que não convém, eu digo que ele simplesmente está abolido. Da mesma sorte que as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia. Então, o bom senso está aliado à modéstia. Então, como é que uma pessoa pode se dizer modéstia com uma roupa apertada, que marca todo o corpo, que expõe a maior parte do corpo, que tem a clara intenção de sensualizar e chamar a atenção da pessoa que está das pessoas para a pessoa que está vestindo, a clara intenção de usar as vestes caras e ouro e etc., para enfatizar e engrandecer cada vez mais a aparência. E aí nós vemos aí igrejas em que muitas vezes são conversas fúteis, falas fúteis no púlpito, preocupação mais com a aparência do que com a essência das pessoas. Então,
Esse é um princípio claro que a Bíblia coloca, o princípio da modéstia, o princípio do cuidado. Você não vai ficar largado e jogado, não, mas você também não vai colocar a vestimenta e a aparência como o foco, a prioridade maior da sua vida. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Qual a atitude do cristão para com o casamento? Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O que não faria sentido no mundo de hoje, em que os cristãos, eles são incentivados, na maioria das igrejas, a casa separa, porque Deus é Deus de graça. E Paulo está falando. Se porém vier a separar, que não se case ou que se reconcilie. E, obviamente, isso vale tanto para o marido como para a mulher. E está alinhado ao que Jesus falou. Olha, se não for por motivo de porneia, de relações sexuais, que é traduzido como relações sexuais ilícitas, se você separar, você não pode ficar com outra pessoa. Então, são princípios, ou seja, o casamento, a união de duas pessoas é sagrada e deve ter cautela. Hoje, o ser humano ele compra um carro e ele é capaz de brigar se não for, se não houver uma boa fé em relação à venda daquele carro. Ele compra uma televisão e ele quer que haja boa fé, que a pessoa, olha, está me vendendo, eu quero um produto de qualidade, eu quero que haja não só interesse na venda pela venda, né? Inclusive isso é colocado, olha, questão do pós-venda, a questão do ganha-ganha, todos saírem ganhando e não apenas o comprador, não apenas o vendedor. Mas quando é em relação ao casamento, é como se as pessoas não tivessem valor. Então eu não preciso ter boa fé, eu posso me unir a uma pessoa e enganá-la, ou me utilizar de uma paixão doentia que ela tenha e oprimi-la. Então o ser humano passa a perder o valor, as coisas passam a ter mais valor do que o próprio ser humano. Isso não é o princípio bíblico. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, o que ele está dizendo? Olha, Deus santifica a família em função do marido ou da esposa crente. Crente em que sentido? Cristã, que vive aquilo que crê. E que não apenas crê em Jesus como o Salvador, mas crê nele como o Senhor da sua vida. E aí ele fala da possibilidade da separação, porque obviamente, por exemplo, uma mulher que vive num ambiente de constante violência, ela vai insistir nisso, ela vai acabar ali, inclusive com risco de morte. Assim como um marido que vive num ambiente de violência, seja física, em ambos os casos, né? Em qualquer tipo de violência, seja física, seja moral. E ali ele está lá só se definhando naquela relação. Obviamente aquilo não está fazendo bem. Então, assim, não é tratar o casamento como a compra de qualquer outra coisa, não. É entender que a seriedade que nós damos à relação uns com os outros vai influenciar na educação dos filhos, na forma como os filhos vão crescer e como eles vão se comportar, inclusive socialmente. Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então ele está falando, olha, ele não está desconsiderando separar-se, mas ele está estabelecendo sérios e estritos limites à separação. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, impuros e adúlteros. O que não faria sentido se o adultério se tornasse uma regra relativista, né, relativizada. Então eu posso me separar e casar quando eu quiser, na hora que quiser, com quem quiser. Aí a própria noção de adultério, ela perderia o sentido e a própria noção de casamento seria um mero
formalismo, uma mera formalidade. Então a atitude é honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Nesse caso, né, que Deus reprova o divórcio em si mesmo, mas ele reprova a falta de seriedade no casamento e o divórcio com fins quaisquer. Né? E você vai divorciar pelo divorciar. Se você vai se divorciar, tem que haver um motivo extremamente relevante para isso. E assim, relevante no sentido absoluto, não no sentido relativo. É o que eu quero que seja relevante. E aí, a palavra relevante já se torna algo comum, algo sem sentido. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, aquela história do cristão, que é aquele cara popular, que fica em todo lugar, né? Se estão cantando um funk, ele está dançando e cantando um funk ali com todo mundo. Se estão falando palavrão, ele está falando palavrão. E ele ainda usa os versos de Paulo, né? Não, porque Paulo se fez judeu para com judeus, se fez gentil para com gentios, fez sem lei para que não tinha lei, mas ele fala, não estava sem lei. E será que Paulo iria cometer a torpeza de pecar voluntariamente só para poder evangelizar alguém? Evidente que não. Evidente que ainda que ele estivesse ali com a pessoa, ele não participava do pecado que a pessoa fazia, porque ele próprio diz, são dignos de morte os que tais coisas fazem, não apenas fazem, mas compactuam com os que fazem. Então ele nem fazia o que era errado e nem compactuava com o erro de ninguém. Ou seja, ele não chegava em um ambiente já batendo de frente com todo mundo. É isso que ele está querendo colocar ali. Ele não chegava batendo de frente com a pessoa que ele percebesse que estivesse sem lei. E como é que nós percebemos isso? Quando ele estava ali no Areópago, e a Bíblia fala que ele estava bastante irritado, preocupado com a questão da idolatria ali, mas ele se segurou, não falou nada abertamente contra aquilo, e ele foi contornando a situação durante o seu discurso para ele poder chegar onde ele queria. Mas a Bíblia não fala que ele compactuou e nem que ele, muito menos que ele tivesse participado da idolatria daquelas pessoas. Mas ele se manteve numa posição ali em que ele não condenou. Ele primeiro deu a oportunidade das pessoas ouvirem o evangelho para que ele pudesse trabalhar depois com essa questão. Então, é nesse sentido que nós temos que entender a palavra de Paulo, e não no sentido de colocar funk nas igrejas, colocar palavrão na fala das pessoas. Não, não é isso que Jesus está falando. Infelizmente, essa liberdade que as pessoas têm de ler e montar a igreja ao bel prazer está sendo muito mal utilizada, e as pessoas muitas vezes estão usando os púlpitos da igreja ou de casa para ensinar a libertinagem para as pessoas, e os cristãos estão se tornando piores muitas vezes do que os que não são cristãos abertamente. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito forte, né? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não há como servir a dois senhores. Não há como ser um cristão e ser aquela pessoa que vê o pai dando pinga ou cerveja para uma criança de 2, 3 anos e sorri como se nada tivesse acontecido e fica ali agindo como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Não tem como o cristão ser assim. Ele não pode ser amigo do mundo. É claro que ele vai ter que ter uma série de cautelas para conversar com esse pai, mas num caso desse, por exemplo, se o pai não mudar, ele tem que inclusive fazer uma denúncia para preservar a criança. E muitos cristãos acabam se tornando, vamos dizer assim, usando uma linguagem, né, politicamente corretos, e quando vai ver, na hora que vai tentar ajudar um filho, o filho já está totalmente prejudicado. Na hora que vai ajudar uma mulher que está apanhando,
ela já está numa cadeira de rodas, na hora que vai ajudar o marido que está sendo oprimido, ele já está ali totalmente dilacerado, emocionalmente ou até fisicamente prejudicado. Pais e mães em relação aos filhos, marido em relação à mulher, mulher em relação ao marido, irmãos uns com os outros e assim sucessivamente. As relações, elas estão se tornando tão relativizadas, tão liquefeitas, né, o mundo líquido, que tudo está perdendo o controle, porque o ser humano, não adianta eu dizer assim, a partir de hoje eu vou ficar só deitado, né? Esse negócio de ter que ficar em pé, se movimentar, o que vai acontecer com o meu corpo? Ou então eu dizer assim, a partir de hoje eu não tomo mais água, não tomo mais água de forma nenhuma, não tomo mais água, né? É, quem disse que para sobreviver precisa tomar água? Para quê? Quem determinou isso? Isso é uma opressão. E o que vai acontecer comigo? Então nós temos uma estrutura e temos que respeitar essa estrutura que nós existimos. E não só no sentido físico, mas no sentido moral, no sentido espiritual, de relacionamento, nós temos que respeitar isso. Quando isso é desrespeitado e começa a ser liquefeito, o resultado é que a nossa segurança também se liquefaz e se esvai pelas nossas mãos. E aí nós perdemos toda a segurança e o que nós vemos aí é uma série de doenças que estão acontecendo cada vez mais nos seres humanos, uma série é falta de confiança, a gente não sabe mais em quem confiar, uma série de situações que poderiam ser evitadas, porque a gente sabe que o que move o mundo, o que segura o mundo hoje em dia é a moralidade das pessoas. Porque imagina se todo mundo quisesse furtar, como é que ia ser? A pessoa que furta, ela só tem sucesso porque existem aqueles que estão dispostos a não furtar, seja por base moral, seja por preocupação com a penalidade legal. Porque se todo mundo resolver furtar, haverá um desestímulo à produção, haverá uma série de outros conflitos, isso vai gerar uma série de outras consequências. Ou pior que furtar, né? Ou roubar, que você vai com violência ou grave ameaça contra uma pessoa. Ou mentir, todo mundo resolve mentir para todo mundo. Como é que fica? Como é que ficaria a questão do mundo, né? Eu vou lá numa loja, compro um celular na caixa, mas ele tem o direito de novo na caixa com nota fiscal, mas a pessoa tem o direito de mentir. Eu chegar lá em casa, na minha casa, e não ter nada no celular, só a capa. Ou então um monte de coisa lá, né? Ou então assim, um celular que é feito para durar só 30 dias, um mês e depois ele começa a dar defeito. Eu estou exagerando no prazo, mas isso seria a questão da obsolescência, né? A teoria da obsolescência programada, a obsolescência presumida. Então, percebe-se que quanto mais liquefeita a sociedade quer se tornar para ter liberdade, mais ela se destrói, mais ela destrói a boa-fé nos relacionamentos, que é uma das bases para que o mundo possa caminhar com alguma segurança. Então, é necessário que haja princípios, e esses princípios de vida cristã, eles são universais. Eles não dependem do que está só na cabeça de uma pessoa ou de outra. Uma criança abusada não é algo relativo. Isso vai ser um trauma que vai persegui-la pelo resto da vida. Então, eu não posso pensar em determinados princípios como algo a ser liquefeito, conforme a vontade e os caprichos da sociedade. Então, não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Festa de criança tem que ter situações adequadas à idade da criança. Só que, infelizmente, muitos adultos não têm essa maturidade e eles transformam a festa de uma criança como uma ocasião para ele fazer todo tipo de libertinagem, por exemplo. Coisas que a criança vai assistir tem que estar de acordo com a idade dela, mas muitas vezes a, a orientação em relação à idade não é condizente com o que vai ser assistido por um cristão. Muitas vezes você vai ver algo lá que
a partir dos 14 anos já é recomendado, mas você vai pôr um filho cristão de 18 ou mesmo um adulto para assistir e você vê que tem uma série de coisas que ferem os princípios cristãos. Então veja, não é a sociedade que determina o que você vai seguir. É você que tem que ter o estudo da palavra e perceber, olha, isso não é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que princípios a Bíblia estabelece para o comportamento, para orientar o comportamento sexual? Não adulterarás. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas não herdarão o reino do céu. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, significa que, então, se eu comer um monte de coisa prejudicial, eu não estou pecando contra o meu corpo? Então, nós temos aí, quando nós lemos, nós temos que entender que muitas vezes Paulo usa uma fala que aparentemente dá a impressão de ser uma fala taxativa, mas ela é basicamente exemplificativa. Ele usa isso em Romanos, quando ele fala lá que tudo se resume a amar ao próximo como a si mesmo, mas na verdade, evidentemente, se nós formos olhar, ele sabia que deveria amar a Deus sobre todas as coisas, que havia outros mandamentos além daqueles. Então, mas uma coisa é fato, ele coloca que a imoralidade claramente é um pecado contra o corpo. E não só o meu, mas de outras pessoas, quando eu faço e quando eu incentivo outros a fazer aquilo também. Que princípios a Bíblia estabelece na continuação? Casados, não adulterar; solteiros, manter-se puros; não cometer imoralidade. Lembrando que Jesus disse, se você olha para uma pessoa com pensamento impuro, eu já estou adulterando. Então, o que define se nós devemos obedecer ou não é como a sociedade está se comportando, não é se eu consigo ou não, no momento, me manter em relação àquele mandamento. O mandamento continua válido independente de eu transgredi-lo. Ele vai continuar válido. Sou eu que preciso mudar, não é? Não são as pessoas que não cometem que precisam aceitar aquilo com naturalidade, não. Eu, como cristão, é que tenho que mudar. O problema é que nós temos muitos cristãos que eles querem fazer de conta que são cristãos e querem que as pessoas aceitem eles a vida inteira com pecado voluntário, do jeito que eles são ali, vivendo do jeito que eles querem. Só cristãos nominais, cristãos só de nome, só de palavra. Não de fato e de verdade, não na prática condizente com aquilo que a Bíblia ensina. Porque muitos cristãos eles vão falar, mas eu sigo, olha, eu vejo isso, então ele vai interpretar a Bíblia de uma maneira cada vez mais libertina, de maneira que cada vez mais se torne relativo o que é certo, o que é errado, e aí ele vai buscar sempre regras específicas. Então, se a Bíblia não falar que eu não posso, por exemplo, espancar uma criança, então não está expresso ali, você não pode espancar uma criança. Então ele acha que isso aí é motivo para ele cometer isso. A Bíblia não está falando especificamente que eu não posso comer algo que seja vendido como alimento e que não tenha nutriente nenhum e que só prejudique minha saúde. Ela não está falando isso expressamente. Não importa os princípios, não importa que a leitura contextualizada da Bíblia mostre que isso é necessário. E muitas vezes aqui, o solteiro, né? Eu já vi muita gente dizer que o solteiro ele pode se relacionar com quantas pessoas ele quiser. Ele só não pode a partir do momento que ele casar. Ah, não, eu sou solteiro, então eu posso ficar com um hoje, um amanhã, um depois. É isso que a Bíblia ensina? Não, é evidente que a Bíblia não ensina isso. Mas ele criou uma ilusão teológica na mente dele. E aí, se ninguém mostrar para ele algo expresso, olha, o solteiro não pode ficar. Então ele fica com quantas pessoas ele quiser. Então, e aí a pessoa lá precisa ir lá, pegar todos os versos da Bíblia, falar, olha, nós temos que nos manter puros. O relacionamento de uma pessoa com outra, ela não deve focar como prioridade o aspecto do desejo. Então, existe uma dificuldade muito grande, porque existe uma série de ditos cristãos que querem viver uma vida conforme eles querem, não conforme a Bíblia ensina, não conforme os princípios bíblicos, e eles
repudiam todo e qualquer princípio bíblico. E aí eles dizem assim, se não existe uma palavra expressa sobre isso, então não é pecado. E aí existe uma grande dificuldade, né? Porque existe muita coisa que a Bíblia coloca como princípio, e se você tiver honestidade ao ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver, olha, isso é um princípio que não pode ser quebrado, eu não posso. É evidente que não existe como valorizar o casamento se eu disser que um solteiro pode ficar com quantas pessoas ele quiser e fazer o que quiser no relacionamento enquanto estiver solteiro. Então veja que existe, isso é contrário a qualquer lógica bíblica. Mas as pessoas querem viver assim, então o que a gente vai fazer? Né? Então, é por isso que nós precisamos de princípios claros e bem estabelecidos de vida cristã. Por isso que o solteiro precisa se manter puro, não cometer imoralidade. E o conceito de moralidade depende muito da compreensão que a pessoa tem do contexto bíblico e dos princípios que a Bíblia ensina. Qual deve ser o comportamento em relação às autoridades? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não quer dizer que a autoridade que está lá, ele está fazendo tudo conforme a vontade de Deus, mas a existência da autoridade em si é algo que Deus permite. Agora, não quer dizer que que todas as autoridades que estão constituídas no mundo estejam fazendo tudo exatamente conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus quer que seja feito. E as autoridades que existem fora por ele, foram por ele instituídas, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então veja que ele está falando, quem é ministro de Deus? Uma pessoa só é ministro de Deus naquilo que ela está fazendo a vontade de Deus, naquilo que ela não está fazendo a vontade de Deus, ela não é ministro de Deus. Então eu não posso interpretar o verso no sentido de aceitar incondicionalmente todo o erro que uma autoridade política, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade em qualquer sentido faz. Né? Não é isso que o verso está querendo dizer, de eu aceitar incondicionalmente, mas deve haver o respeito, porque a autoridade em si, a existência da autoridade em si é estabelecida por Deus. Então, como é que a gente vai resolver os problemas, as nossas insatisfações? Através da conversa, da reflexão, conscientizando as pessoas da necessidade de mudanças. É assim que a gente precisa. Isso é o que o cristão deve fazer. Não é no sentido da revolta pela revolta, como algo simplório, algo comum, que não, nós temos que ter cautela e principalmente o respeito na conversa uns com os outros. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Evidente que no decorrer da história os próprios cristãos foram perseguidos por pessoas que perseguiam os que praticavam o bem com a clara intenção de prejudicar aquela linha de pensamento, prejudicar aquela filosofia de vida, porque muitas vezes prejudicava os interesses que essas autoridades tinham. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que aos homens, ou seja, juntando isso que a gente leu, eu vou obedecer às autoridades até o ponto em que isso não contraria a vontade de Deus, não contraria aquilo que Deus estabelece como princípios e como normas a serem seguidas. Então, o respeito e aí nós temos que ter em mente que respeitar não é se manter incondicionalmente sujeito submisso, mas também não é uma atitude de não pode ser o cristão ele não pode se ver como uma pessoa que está incitando a revolta constantemente, ele não pode ser esse tipo de pessoa. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Santa Ceia comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. Lava-pés, a cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. Pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. Suco da uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. E
nós devemos relembrar a morte de Jesus, com certeza, tanto a sua morte como a sua ressurreição, como a sua vida, enquanto esteve aqui na Terra, são importantes. O Evangelho fala da sua vida, dos seus ensinos, da sua morte e da sua ressurreição. E ele quer que tudo isso seja lembrado. E ele instituiu a Santa Ceia em relação à sua morte. Ele permitiu a instituição do batismo, representando a morte, o sepultamento e a ressurreição. Então, são coisas que o próprio Deus instituiu para que nós tenhamos em mente o ministério de Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus faz por nós. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então aqui está se falando da questão do lava-pés, que antecedeu a segunda parte que ele faria da ceia. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. E aí eles fariam quando? Só naquele intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus? Evidente que não. Não foi por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia, como muitos querem colocar por aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha, anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo está falando isso. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, e partiu. Esse meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele claramente está falando isso no contexto da Santa Ceia, então é evidente que ele está validando a Santa Ceia posterior a Jesus. Então a ideia que não seria bíblica, não existiria base nenhuma para isso, de que a Santa Ceia seria apenas aqui até a ressurreição de Jesus, isso não tem base bíblica. E mas Jesus, nós não podemos anunciar a morte de Jesus. Claro que nós podemos e devemos. A própria Bíblia anuncia através do Evangelho. Ela anuncia a vida dele aqui nesse mundo, ela anuncia a morte dele e anuncia a sua ressurreição. E a ênfase, inclusive, está na morte dele, o sacrifício dele. O sacrifício é a morte. A morte dele como aquilo que nos possibilitou não precisarmos mais do sacrifício de animais. Recapitulação: o cristão deve nutrir a sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. E aí nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do bom senso, porque o bom senso, infelizmente, muitas vezes se torna uma veste que cada um adequa como quer. Então, bom senso é adequar nossos pensamentos e atitudes ao que está estabelecido como princípios e regras na Bíblia. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. E quais são os costumes de diversões mundanas? É você jogar bola com um grupo de pessoas que só sabe brincar com violência, com palavrão, com xingamentos. É você ir em uma festa que você sabe que as palavras, as atitudes, as músicas que serão ouvidas ali não tem nada exaltando a Deus, só denegrindo o ser humano. É você e eu sabermos que quando estivermos em locais assim, tem que ser exclusivamente para evangelismo. E não é evangelismo ali, usar o evangelismo como desculpa para participar constantemente desse tipo de ambiente. Os casados não devem adulterar, e claro que eu estou dando exemplos, existem muito mais coisas que, se nós formos refletir, nós vamos verificar. Os casados não devem adulterar, os solteiros devem se manter puros, principalmente no sentido de não enxergar o ser solteiro como uma justificativa para adulterar no corpo e na mente. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus e o lava-pés é a cerimônia da humildade. Compromisso de fé. Aceito viver de acordo com os seguintes princípios cristãos: comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo. Isso, principalmente, é o que faz com que nós amadureçamos como cristãos. Cresçamos juntos,
Vejamos pessoas de vários níveis de compreensão e de prática espiritual, de acordo com a maturidade. Isso é um, um ambiente muito propício para nós nos desenvolvermos, aprendermos a tolerância, a compaixão, a necessidade de advertência, a necessidade de repreensão, a reconhecer que estamos errados, que precisamos mudar. Revelar modéstia e bom senso no vestuário, isso tem se perdido muito em quase todas as igrejas, se não em todas. Deixar de usar adornos, porque o adorno, ele não tem, na maioria das vezes, ele não tem utilidade alguma, e muitas vezes a pessoa não se contenta com algo simples, ela quer algo caro, ela quer... O ser humano, ele quer ostentar, ele quer mostrar status com o carro que ele tem, com a casa que tem, com a roupa que veste, com o adorno que usa, com os lugares para onde ele vai viajar, com o tipo de roupa que ele coloca, uma roupa cara, uma roupa isso, uma roupa aquilo, com o tênis, até com o que ele come, né? O local que ele come como símbolo de status. Então ele não se contenta em comprar uma alimentação básica, nutritiva, ele precisa ir num local caro em que ele paga ali 300, 500 reais por um prato de comida. Então, o ser humano, ele tem esse hábito de buscar se sentir superior em tudo que ele faz, né? Em buscar se colocar num patamar elevado em relação aos outros, em tudo que ele faz. Isso se reflete no vestuário, na vida espiritual, muitas vezes. Então, deixar de usar adornos, revelar modéstia, amar os irmãos, participar da Santa Ceia. E aí pode existir um questionamento, qual é a periodicidade da Santa Ceia? Será que quando Jesus instituiu a Santa Ceia foi para que ela fosse apenas anual, ou eu posso fazer mais de uma vez ao ano? Mas uma coisa é certa, nós temos que participar. Muitos colocam assim, Santa Ceia, batismo é um mero rito. Será que é? Será que é opcional? Será que eu posso aceitar Jesus e viver a minha vida inteira tendo condições de me batizar e participar da Santa Ceia e simplesmente não participar? É um mero rito? Ou será que ele tem um significado profundo e isso inclusive mostra a nossa aceitação pública da mensagem? Não me envolver com as diversões mundanas, manter-me puro no casamento ou como jovem ou como não casado. Próximo estudo. Educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Eu creio que todos ou a maioria vai concordar com isso. Uma educação correta é bom desenvolvimento físico, boa nutrição física, mental e espiritual. Não adianta treinar o intelecto do meu filho, visar uma escola para o meu filho que tenha um bom desenvolvimento intelectual, mas espiritualmente o cristão ele precisa tomar muito cuidado com a educação espiritual que o filho recebe na escola, ao tipo de permissões físicas que são colocadas nas escolas, e não só nas escolas, mas em todos os ambientes. E nós, durante todo o decorrer da nossa vida, estou focando a questão dos filhos, porque é algo mais evidente, mas todos nós, em todos os momentos, como criança, adolescente, jovens, adultos, idosos. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano como um todo ao plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com ele. Então, nós vamos falar aí da educação, da disciplina, do domínio próprio como ferramentas para um cristão salvo em Jesus, como consequência da vida de um cristão salvo em Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos falar da Tua palavra, que esteja conosco em todos os momentos. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo e até o próximo estudo.